Hebreus 11. Todos abriram Hebreus 11? O que diz aí em Hebreus 11? Hebreus 11, versículo 1. Diz alguma coisa na sua Bíblia, em Hebreus 11, versículo 1? Sim? Todos estão comigo aqui, amém? Então, o que diz aí na sua Bíblia? Ok, como temos várias versões, eu vou ler aqui na versão da minha Bíblia e você vai acompanhando. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, porque às vezes a gente pega alguns versículos isolados e trazemos isso como, como uma verdade, não lemos todo o contexto. Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, ou seja, o seu exemplo. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, eles já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Eu vou pedir que você repita comigo. Como são várias versões, eu gostaria que fosse nessa versão da linguagem de hoje, que é uma versão mais fácil de entendimento. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, crê que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Agora diz para mim, queridos, aonde estão aqueles que procuram conhecer Deus melhor? Vocês não entenderam. A Bíblia diz que Deus, Ele recompensa todos aqueles que procuram conhecê-lo melhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agora, você imagina você conhecer melhor alguém sem agradá-lo? É possível? Vai ter um pouco de resistência, sim ou não? Como hoje é o Dia dos Pais, vamos imaginar um pai. Vamos lá. Vamos citar aqui o Carlos, que eu acho que é o mais idoso aqui da igreja. Brincadeira, tá, Carlos? Então, ele tem duas filhas e mais 2 rapazes, né, Carlos? Não é isso? E Carlos, assim, mas está com muita vontade de, recompensar os filhos dele. Mas muito, tanto as meninas quanto os rapazes. Ele quer muito isso. Mas ele fala assim, poxa vida, se a Bianca, a Érica, se o Rafael e o Daniel, se eles conhecessem mais de mim, mais do meu coração, se eles procurassem conhecer um pouquinho mais de mim, puxa vida, como eu estava pronto para abençoar, para recompensar isso. Se eles andassem um pouquinho mais perto de mim, puxa, como eu estou pronto para recompensá-lo. A mesma coisa Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão dispostos a conhecer melhor a Deus, Ele não vai deixar sem recompensa.
Agora, como eu posso conhecer mais a Deus? Como as meninas, né, os filhos do Carlos, podem conhecer mais o seu pai? Ah, mas o seu pai trabalha muito e elas também estudam muito. E como vai conhecer? De que maneira é possível conhecer melhor o seu pai? Como? Mas de que maneira? Se elas sabem que ele acorda, vamos supor que 6 da manhã e sai para trabalhar às 7. Mas elas querem conhecer melhor o seu pai. Poxa, a melhor maneira, eu tenho uma amiga, ela lá de Fortaleza, e a gente andava muito juntas, hoje, né, ela está em outro lugar, e ela falava assim para mim, Marta, para a gente conhecer bem uma pessoa, ela falava assim, tem que comer uma saca, ela falava saca, mas na verdade eu falo como saco, de farinha. Por quê? E ela falava saca porque era uma coisa grande, sabe? Porque farinha demora, é ou não é? Até comer um saco de farinha, a coisa vai render, não é isso? Então, se as meninas querem conhecer mais do Carlos, o que elas imaginam? Bem, se papai, olha, ele acorda às 6, vamos acordar às 5 ou 5:30 e vamos tomar um café com ele. Ficou a dica aí, tá? Vamos preparar um café para ele. Vamos acordar primeiro. Vamos preparar um ambiente para a gente ter comunhão com ele. E o que vocês acham que o Carlos faria depois de uma recepção dessa? Ele ia pensar no meio de recompensá-los. Não é assim, gente? No mundo natural não é assim? Queridos, Deus faz as mesmas coisas com a gente. Pastora, você está dizendo que Deus faz acepção de pessoa? Coisa nenhuma. Mas Deus faz, sabe? Deus admira, Deus honra uma coisa chamada atitude. Por que será que a Bíblia está dizendo que Deus, ele se agradou da oferta de Abel? Abel quis pegar o melhor e agradar a quem? A Deus. E Caim? Caim, ele quis cumprir com a função de filho. Ah, eu tenho que fazer, não tem que fazer? Né? Aí vamos lá. João é o pai. Aí está lá Mariazinha, é a filha. E tem o José, também é o filho. Aí, a Mariazinha vai assim, eu tenho que fazer, né? Tem lá, tem que ajeitar, tem que agradar meu pai, vou ter que fazer o almoço. Aí o José, não, puxa vida, eu sei que meu pai gosta de um franguinho assado. Eu vou dar um jeitinho de arrumar o franguinho assado para o meu pai. Gente, vocês estão percebendo que atitudes diferentes aqui? Um quer agradar por amor e por honra. O outro por uma obrigação. Aonde você quer chegar, pastora Marta, com tudo isso? Eu quero chegar que há recompensa para todos aqueles que de coração buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, Deus nesses dias quer nos levar a um outro nível de relacionamento. Olha, eu hoje à tarde conversei bastante com uma pessoa que é muito especial para mim. Ela é uma pastora. E a gente estava assim, como que o Espírito Santo de Deus está nos levando a isso, a um nível maior de relacionamento com Deus. Um nível que você chegou até hoje aqui, domingo, dia 14, às 8h20. Não dá mais para você. Você concorda comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim, olha, o nível que você chegou de relacionamento com Deus até agora já não dá mais. Ou tá bom? Tá bom para você ou você acha que pode ir mais fundo nesse relacionamento? Sim ou não, queridos? Está satisfeito até onde você chegou em relação a Deus? Tá ou não, queridos? Não. Sabe por quê, queridos? Primeiro que o Espírito Santo de Deus, o desejo dele é nos conduzir a mais, a maior intimidade com o Senhor, para que o nosso coração não esteja nas coisas, não esteja nas circunstâncias, mas esteja no Deus que pode todas as coisas. Deixa eu falar algo para vocês. Alguns aqui passaram um momento comigo, já tem 4 anos,
Fez 5 anos. Um momento muito delicado na minha vida. Eu acho que, de tudo que eu já passei, de desemprego, qualquer outra coisa, eu acho que esse foi o momento mais forte na minha vida. Foi quando a minha mãe faleceu. E muitos aqui estiveram comigo naquela fase, naquele momento. Deixa eu dizer algo para vocês. Até o último instante em que o telefone tocou e que o médico, até o primo do pastor Kleber, ligou para mim avisando, dando a notícia, eu acreditava plenamente na cura. Plenamente. Como acredito que Deus cura e fato. Porque Deus não é Deus que mente, amém, queridos? Deus não mente. Agora, quando eu recebi aquela notícia, eu deixei de crer em Deus? Não. Estou logo respondendo para você. Eu parei, eu falei, tá vendo aí? Orei, Deus não me respondeu, então não é para eu fazer mais nada. Quer saber, essa história de ser pastora de São Pedro da Aldeia, isso aí não... Aliás, quando minha mãe faleceu, eu ainda não era pastora. Minha mãe não esteve junto da minha ordenação. Esse negócio de estar na igreja, no grupo familiar, eu poderia fazer tudo isso, queridos, como muitos fazem. Mas algo eu entendi muito forte. Eu estou no reino de Deus, eu amo a Jesus, não é, sabe, por causa da cura de enfermidade. Eu fui impactada pela presença de Deus. Você foi impactado pela presença de Deus, porque Ele te salvou e abriu seus olhos para algo muito especial. Você não nasceu para ser eterno na terra. Você nasceu para ter uma vida eterna com Deus. A vida com que você passa hoje aqui, que eu vivo hoje aqui, é uma vida, o nome já fala, passageira. Agora, o que eu estou fazendo no período que Deus já determinou para eu estar nessa terra, isso pode contar muito. Como nós estamos lendo aqui em Hebreus 11. Homens que passaram por essa terra, homens como Abel, que ele morreu, mas até hoje o seu testemunho fala, que fizeram história. O que você tem feito nesses dias? Que tipo de atitude você tem realmente tido nesses dias? Uma atitude de quem sabe para onde vai? Ou uma atitude de quem está vivendo só esse mundinho chamado terra, ou só esse mundinho chamado cidade de São Pedro da Aldeia, ou um mundinho chamado vida, a minha própria vida? Quando eu entendo que eu fui chamada para ter uma vida eterna com o Senhor, cada circunstância, seja de escassez, como Paulo passou, seja de abundância, eu entendo que o meu Deus, o Deus Emanuel, Ele é comigo. Então, há um começo e também há um fim. Deus não nos deixa perecer. Ele recompensa todos aqueles que são seus, queridos. Agora, todos que são de Deus, Deus não disse que vai ser tudo muito fácil. Nem disse que o importante é você ter um título de pastor, ou o importante é você fazer parte de um ministério. Deus disse que o importante é você buscar Ele de todo o seu coração. O importante é você amar a Jesus acima de todas as coisas e cumprir o que Ele te ordenou para fazer. Olha, queridos, eu vou te falar algo, foi muito, muito gostoso o momento de oração hoje aqui. A reunião começa, na verdade, às 18h15, não às 19 horas. E muito gostoso ali, um momento de oração, muito bom. E eu estava ali falando com o Senhor, Senhor, Tu és mais importante do que o dinheiro que de repente não entrou na conta. O Senhor é mais importante do que a cura que eu estou pedindo ao Senhor há tanto tempo e ainda não aconteceu. O Senhor é mais importante do que a restauração do casamento de pessoas que eu estou orando e que ainda não aconteceu.
Sabe o que acontece, queridos? Muitas pessoas hoje não querem relacionamento íntimo com o Senhor. Hoje pela manhã eu ouvi algo que mexeu muito no meu coração. Eu tenho vivido os dias assim, eu estava até comentando isso com essa pastora, que eu tenho vivido os dias assim de pensar, de avaliar, de realmente desejar entrar em um outro nível de visão espiritual, porque os dias são maus e muitos cristãos estão sendo enganados com falsa doutrina. E hoje pela manhã eu estava ouvindo uma ministração e fiquei mesmo avaliando aquilo, em que ele falou o seguinte: tem pessoas que gastam 4 horas conversando com uma outra pessoa ou ouvindo alguém, mas ela não gasta 4 horas em comunhão com Deus. E ele estava falando, esse pastor estava falando o seguinte, e a gente vai ver isso lá em Lucas 11. E em muitas citações aqui na Bíblia, onde comprova que antes de Jesus ele manifestar curas, milagres, libertação, ele primeiro tinha um relacionamento com Deus. Ele ia orar primeiro. Mas Jesus era Deus, o próprio Deus encarnado. Mas ele dependia do Pai e ele ia orar. Hoje, muitas pessoas, elas vão orar e gastam tanto tempo expulsando demônio, ou orando para que a cura aconteça, para que as finanças aconteçam, sejam liberadas, e a coisa não anda. Mas não pararam, ou não cultivam esse hábito do clamor, da oração, da intimidade, de entrar no seu quarto em secreto, e em secreto falar com o Pai. Isso é para mim também, queridos. Sabe quando você vai alcançar o que você tem como milagre na sua vida? Quando você parar de gastar mais tempo com as coisas e ouvir mais ao Senhor. Muitas vezes são 2 minutos com Deus e 4 horas com as coisas. Muitas vezes é 1 hora sentada numa cadeira, ouvindo, que eu quero que alguém fale alguma coisa para mim, mas não gasta 1 hora com Deus em secreto. Sabe o que deveria ser os cultos de celebração? O nome já fala, culto de celebração. Olha, eu mesmo, vai chegar esse dia em São Pedro da Aldeia, em nome de Jesus. O culto ser um culto de celebração de tal maneira, queridos, que aqui no nosso meio, sabe, o Espírito Santo vai agir com tanta liberdade, sabe, onde as pessoas vão dançar realmente sem ninguém pedir, onde outros vão se jogar no chão se arrependendo de pecado, onde o outro vai pedir perdão ao outro que há muito tempo não sabe, não fala, nem olha direito, onde vai haver um quebrantar de coração, um temor, dizer, Deus, eu estou aqui, coração fechado, pensando mal do outro, mas a tua presença é tão forte aqui, que eu me rendo, que eu me prostro, que eu deixo de ser um religioso, que vim domingo para a igreja para ouvir uma palavra, mas eu vim aqui para dar a minha adoração ao Senhor. Muda muita coisa, queridos. Sabe por quê? Porque antes eu tive intimidade com aquele que diz que se eu quiser ser recompensada por Ele, eu só preciso conhecê-lo um pouco mais. Muda muita coisa aqui, muda muita coisa aqui, muda muita coisa na minha atitude. Sabe? Se você pega a Bíblia, você vai ver, Jesus não gastava tempo, sabe? Como muitas vezes nós gastamos, como eu já gastei, mandando o demônio sair e não sair. Orando 1 vez, 10 vezes, 100 vezes, 40 vezes, com uma pessoa, com um casal, ou com alguém para receber a cura. Jesus chegava e falava, seja curado. Jesus vinha o cego e falava, veja. Jesus via a pessoa cheia de pecado e falava, teus pecados são perdoados. Jesus ia na intimidade e mostrava quem a pessoa era. Jesus olhou para aquela mulher samaritana.
que escondia um monte de pecado no seu interior, mas ele foi fundo no pecado. Ele foi lá na raiz para poder limpar seu coração e fazer dela uma nova mulher. E isso, ó, queridos, isso foi coisa rápida, mas porque ele tinha comunhão com o Pai. As atitudes dele eram direcionadas pelo Pai. E vai chegar o dia, em nome de Jesus, em São Pedro da Aldeia, onde as pessoas vão chegar aqui e vão sentir isso. Sabe, as pessoas vão chegar aqui não mais sozinhas. Por quê? Porque Deus está ali, então vão lá comigo. Deus vai abençoar você também. Vamos juntos. Eu vou deixar de simplesmente assistir o culto. Eu vou participar do culto. Eu faço parte desse culto, daquele que eu conheço na minha casa. Eu faço parte da adoração daquele que eu conheço. Eu ando com ele, eu conheço ele. Eu peguei a minha melhor oferta, que é o meu tempo. Eu peguei a minha melhor oferta, que é aquilo que eu tenho de melhor. Eu dei para ele, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Sabe por que nós muitas das vezes encontramos pessoas resistindo em relação até dinheiro, queridos? Porque não conhece, não tem intimidade com o poder daquele que é o dono de todas as coisas. Aí quando vem alguém e fala assim, senta aqui, pastor, quero fazer algo profético, porque está na Bíblia. Não é que eu estou inventando na minha cabeça, não, na Bíblia, está aqui na Bíblia. Então senta aqui, vamos depositar aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz isso? Ainda tem gente que pensa, que coisa boba, que besteira. Ainda questiona a Bíblia, ainda questiona o poder de Deus, porque não tem relacionamento com aquele que realmente promete e cumpre. Oh, chegou realmente o tempo de mergulharmos em águas mais profundas, queridos. E mergulharmos em águas mais profundas, fala de relacionamento, de quebrantar de coração. Mergulhar em águas mais profundas, fala de espontaneidade no relacionamento. Fala de decisão. Eu decido ser amiga de Deus. Eu decido buscar mais de Deus. Eu decido perdoar. Eu decido deixar os meus conceitos, meus valores, a minha razão. Agora o que vai prevalecer é a razão de Deus na minha vida. Ah, mas me machucaram, me feriram nessa caminhada. Senhor, não me feriram mais do que é o Senhor. Não me machucaram mais do que machucaram o meu Senhor. Eu não sei o que é sentir dor, porque o meu amado, ele sofreu por mim muito mais do que eu possa sofrer nessa terra. Me leva a conhecer, Jesus, me leva a conhecer o poder, Senhor, que há em Ti. Oh, queridos, se você vai num posto de gasolina, você quer que imediatamente seu tanque seja abastecido, lá o tanque do seu carro. Se você vai no supermercado, você quer que seja imediatamente atendido no caixa. Se você vai ao médico, você não aceita fila, você está com uma dor, a sua dor é intensa, você quer que seja logo atendido. E você leva isso para o Senhor. Está demorando muito. Se eu oro 20 minutos, está demorando muito, agora eu vou orar 5. O nosso Deus, Ele é Senhor. O tempo está em suas mãos. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus não se encaixa na vontade do homem. O homem se encaixa no projeto de Deus, na vontade de Deus. E por que isso? Porque Deus é cruel? Não. Porque a sua vontade é boa, agradável, ela é perfeita. E o homem, o coração do homem é enganoso. O coração do homem vê, sabe, até aqui. E olhe lá, se não tiver um bom óculos, para enxergar até aqui. Mas Deus vê lá na frente. Deus vê daqui a um mês. Deus vê daqui a um ano, queridos. Deus vê a tua família se rendendo ao Senhor.
E pode ser que dure um mês, uma semana, pode ser que seja amanhã. Mas Ele vê à frente de você. Ah, fechou uma porta para mim. Deus é o Senhor que abre e fecha portas. Sabe o que Deus quer de você e de mim, queridos? É que nós venhamos a perseverar. Vamos perseverar até que a promessa se cumpra, porque Deus está preso à sua palavra. Deus não muda. Se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. Eu estava conversando algo essa semana com uma pessoa, eu falei para ela, muitas vezes as pessoas pegam esse versículo que o choro pode durar uma noite, a pessoa pensa que uma noite é uma noite. Só que um dia para Deus é como o quê, queridos? Quem sabe me dizer? 1000 anos. Pastora, quer dizer que pode durar 1000 anos, o irmão não está nem vivo mais. Que benção, vai estar no céu com ele. Queridos, de repente, o choro pode durar uma noite, pode ser um mês, pode ser uma semana, pode ser metade de um dia, pode ser um ano. Mas fato é que Deus está preso pela sua palavra. A alegria vem pela manhã. E essa manhã pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um dia, ou daqui a pouquinho, quando você descer essas escadas. O que nós precisamos fazer é reagir e confiar no poder da palavra de Deus. Se Ele disse, Ele vai cumprir. E se Ele disse não, é porque algo melhor está por acontecer. O que eu não posso é me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, porque Deus não fez o que eu queria. Tá, a pastora Marta tem 48 anos. Se eu for pensar em muitas atitudes que eu já tomei, em muitas decisões que eu já tomei, segundo a minha vontade, que não deu certo. Que não deu certo, queridos. O Senhor tem misericórdia de mim, então eu decidi. Eu agora vou tomar decisões segundo o que Deus quer. Seria o mais óbvio e o mais inteligente. É ou não é, queridos? Então pensa. Se até aqui as suas ações, o seu pensamento, os seus conceitos, a maneira como você tem vivido, tem te conduzido à vitória, à transformação? Sim ou não? Se não tem, queridos, em nome de Jesus, reconheça que existe um Deus que pode dizer não, mas que a vontade dele é melhor que a sua. Então se submeta a ela e diga, Senhor, agora eu não dou nenhum passo nem para a esquerda, nem para a direita. Eu permaneço no centro da vontade de Deus. E no tempo certo, o melhor de Deus vai acontecer. Continuando aqui. Versículo 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus, construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou com estrangeiros na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó e também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces, deixa eu pegar aqui, para eu ler melhor por causa da luz. Deixa eu enxergar melhor aqui. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai
embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse mais ter filhos, ele creu que Deus ia cumprir sua promessa. Oh, queridos, eu não sei você, mas eu já levei muitos nãos. Eu já ouvi muito não das pessoas, mas também já ouvi não de Deus. Mas eu confiei o tempo inteiro de que Deus é Deus que cumpre a sua palavra, que Ele promete, que Ele cumpre. Isso em relação aos meus filhos. Meu Deus, para meus filhos, para engravidar, meu Deus, eu ouvi tanto não, tem problema, o trabalho tem problema, e aquela coisa toda, até que a coisa aconteceu, e quando eu estava grávida, um monte de não, ele não vai existir, ele vai morrer, você vai perder seu filho, e ele existiu, ele está aí, é uma bênção, é um baterista. Deus cumpre sua promessa. Perseverança é algo que precisamos ter nesses dias. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes, como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses homens morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. O que isso mostra para a gente? O que isso ensina para a gente, queridos? Esses homens entendiam o mundo espiritual. Esses homens sabiam que a sua vida, que o seu chamado, que a sua família, Deus escolheu para viver eternamente com Ele. Deus não chamou cada um aqui para viver momentos aqui em São Pedro da Aldeia, nessa terra. Não, queridos. A tua vida não se resume ao que você tem vivido nesses dias, como solteiro, como casal. Não, querido, não é isso. Há muito mais de Deus, que você ainda não conhece, porque você não alcançou o que a Bíblia diz. Se você realmente começar a conhecer melhor de Deus, você será recompensado por Ele. Vai viver o melhor dessa terra? Sim, porque Deus é aquele que promete e cumpre. Mas também, se chegar o momento em que Deus te chamar e você ainda não alcançou aquilo que você desejou, o legado que você vai deixar para os seus amigos, para a sua família vai ser: Ele confiou até o fim, porque Ele sabia para onde ia e para quem Ele iria e qual seria a vida que Deus determinou para a vida dele. Que triste é você saber assim, a pessoa, dedicou toda a sua vida em prol dessa causa, ele queria tanto isso, e isso não aconteceu, mas aí acabou. Acabou. Eu quero, em nome de Jesus, eu peço a Deus, assim, um modo que acho que todo mundo pede a morrer assim, Senhor, eu queria tanto morrer dormindo, tão bom, Pum, foi. Oh, beleza. Mas, assim, deixar um legado para os meus filhos, principalmente. Mamãe era uma mulher que amava o Senhor. Ela desejava estar com Jesus. Ela amava o Senhor Jesus, ela falava do Senhor Jesus. É tão engraçado, minha filha, quando quer escrever a cartinha para mim, ela sempre põe assim: Jesus, eu te amo. Por quê? Porque ela sabe que isso me agrada, saber que ela ama Jesus. Sabe, queridos, o maior legado não é simplesmente deixar uma conta gorda no banco, ou, deixar assim valores que vão passar. E passam mesmo, queridos. Mas, sabe, que seja o legado de dizer assim: olha, mamãe amou Jesus acima de todas as coisas. Mamãe amava o que Jesus ama. Mamãe desejava o que Jesus desejava. Esse é o maior legado que eu quero deixar para o Arthur e para a Vivi, e que eles venham passar isso para os próximos e próximas que virão depois da gente. Continuando aqui. Versículo, quem está acompanhando comigo? Então me diz, 12 ou 13? 13.
Todos esses morreram cheios da fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso, mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em volta da terra por onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. Fala comigo, pátria celestial. O meu lugar não é aqui. Eu vou morar eternamente com o meu Deus. Eu estou aqui para cumprir o seu projeto, o seu propósito nessa terra. Amém, queridos? Sabe, cumprir bem. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus... Só um minutinho. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque, aí vem, queridos, que coisa mais linda. Deus deu uma promessa para um homem que já achava que não iria dar em nada. Aí Deus deu Isaque, a promessa se cumpriu. E agora Deus prova o coração dele. Ok. Deus vai lá, abre uma porta, uma empresa grande. O pastor Kleber vai lá, está com uma empresa de silk, ele nem mais vai lá para pintar camisa, já tem todos os seus empregados, 50 empregados nessa empresa. Deus abriu as portas, que bênção, uma empresa enorme, conquistou a região dos lagos. Aí Deus prometeu prosperar nessa área, que bênção. Agora eu vou provar o coração do pastor Kleber. Vamos ver se realmente ele está com o coração em mim ou no que eu estou dando para ele. E as coisas começam a ficar delicadas na empresa. E aí? E agora? Eu tenho que voltar, vai ter que ser eu mesma, eu vou ter que pintar. Já o meu tempo já não vai ser mais tão disponível para a obra, eu vou ter que estar lá, eu vou ter que fazer. Abraão pegou a promessa. Deus deu a promessa, está aqui, é seu filho. E não só é a promessa que você sempre quis ter um filho, Abraão, mas é através dele que muitos e muitos e muitos serão resgatados. Toda uma descendência, viu, Abraão? Toda vai partir dali, de Isaque. Partirá da promessa. Tudo que virá para os outros partirá da promessa. Só que Deus pede a promessa, e aí? Só quem tem relacionamento com Deus confia que o Deus que dá é poderoso também, está pedindo? É poderoso para ressuscitar. Só quem tem relacionamento com Ele pode dizer, eu hoje tenho, como Paulo falou, eu sei estar na abundância, mas também sei estar na escassez, porque o meu Deus não muda. Se eu estou na escassez hoje, eu sei que o meu Deus ele tem abundância, vai chegar o tempo da abundância. Se eu tenho Isaque hoje, a promessa na minha mão, o meu sonho está aqui na minha mão. Deus, ele me deu a realização do meu sonho. Mas se ele tirar, ele é poderoso para ressuscitar tudo de novo dentro de mim. Porque eu vivo para ele, porque eu sou dele. Eu não consigo trazer à existência aquilo que eu mais desejo, mas ele pode. Deus pode, queridos. Agora, o que fez a diferença na vida de Abraão? Foi a sua atitude, confiança, queridos.
Ele confiou tanto. Aonde está o seu sonho? Aonde está a sua promessa? Deus já realizou? E se Ele realizou, você está no momento de prova, onde Ele está vendo o seu coração? É tempo de entrarmos num nível maior de intimidade, de profundidade com o Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé.